Olá, olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com todos vocês? Convido vocês aqui especialmente para entrar numa aula de matemática muito boa, cheia de questões que vamos aprender muito sobre uma temática de que já conhecemos aí durante a semana. Vocês sabem qual é? Eu acredito que sim, não vale dizer não, tá bom, pessoal? Então, olha só, a nossa temática é medida de comprimento. Na verdade, estamos dando aqui continuidade a essa temática e já trabalhamos bastante sobre ela. Então, não podemos dizer que não sabemos o que são as medidas de comprimento. A princípio, sabemos que ela é muito importante no nosso dia a dia, né? E que utilizamos bastante. O que vamos aprender hoje, gente? Vamos relacionar as unidades de medidas de comprimento, quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, essas medidas que já conhecemos um pouquinho sobre cada uma, vamos trabalhar aqui na forma de questões. E quando trabalhamos as questões, acontece o quê? A gente pratica o que a gente aprendeu. E o que vocês aprenderam sobre essa temática? Quero saber, tá bom? Vamos aqui. O que é que o bom aluno faz? O bom aluno, ele está sempre preparado. O bom aluno, ele não está acordando agora, ele já está no ponto. O bom aluno, ele já está com seu caderno, ele já está com seu estojo, ele já está empolgado para fazer suas anotações. Ele está sempre a postos aí para tirar uma foto e deixar registrado, depois colocar lá no seu caderno. Ele está sempre concentrado. Então, esse é o bom aluno. Você se encaixa em qual aluno? Você é o bom aluno ou você não é o bom aluno? Você não está nem preocupado com a aula de hoje, simplesmente sentou aí em frente à telinha, em frente ao computador, ao seu celular e está deixando só a voz da professora invadir aí a casa de vocês. Olha só, gente, conhecimento a gente não joga fora, tá bom? Então eu convido para vocês entrarem dentro dessa aula bem concentrado. Vamos lá aprender? Vamos aqui para a nossa primeira questão. Lembrando que vamos trabalhar aqui com as medidas de comprimento. Em cada situação, vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos lá? Primeira questão diz assim: a placa de trânsito indica a cidade e a distância para se chegar até ela. Com base nas informações, responda. Olha aqui algumas cidades: General Câmara, Santo Amaro do Sul e Santo Augusto. Cada uma tem uma quilometragem. General Câmara tem 78 quilômetros, Santo Amaro do Sul 127 quilômetros e Santo Augusto 188 quilômetros. O que queremos saber? Qual a cidade mais distante? Então, se eu chego bem aqui na estrada e eu vejo uma placa dessa, eu vou fazer uma referência a essas quilometragens e logo eu já sei qual é a cidade mais próxima e qual é a cidade mais distante. Mas a pergunta pede: qual é a cidade mais distante? Vocês conseguem identificar? Bom, vamos olhar para a nossa placa. A cidade mais distante é a que possui a maior quilometragem do ponto de partida até a entrada dessa cidade. E olhando qual é o número maior em quilometragem, é 78 quilômetros? É 129 quilômetros ou é 188 quilômetros? Bom, tá muito fácil, né, pessoal? Então, a cidade mais distante corresponde a Santo Augusto, com 188 quilômetros de distância a partir do momento que visualizaram aí essa placa, tá bom? Então, aqui a nossa primeira questão, já trabalhando aqui sobre quilometragem. Dando continuidade aqui, letra B. Qual a diferença da quilometragem entre Santo Amaro do Sul e Santo Augusto? Quando eu trato aqui, gente, de diferença, e eu sempre falo para vocês que a diferença, ela representa uma subtração. Quando queremos saber a diferença aqui de quilometragem entre uma cidade e outra, queremos saber aí essa relação entre as duas. Então, vamos aqui calcular e o que podemos fazer para achar essa resposta. Se vamos trabalhar a diferença, vamos trabalhar uma subtração entre essas duas cidades, precisamos colocar aqui no nosso quadro esses valores. E de subtração, eu acredito que entendemos bem. Então, vamos fazer o quê? O número maior, ele vai ficar em cima. Então, a quilometragem que vai ficar em cima aqui é 188 quilômetros, correspondente a Santo Augusto, tá bom?
E embaixo vou colocar a quilometragem de 129, correspondente a Santo Amaro do Sul. Agora eu vou fazer a minha subtração e na minha subtração eu vou descobrir qual é a diferença em quilometragem entre essas duas cidades. Vamos lá? Começando de trás para frente, que é assim que funciona aí os nossos cálculos. Então vamos lá. 8 eu tiro 9. Né? Eu não posso tirar 9 de 8, porque 8 é maior do que 9. Então eu vou lá para a minha dezena, retiro da minha dezena deixa de ser 8, aqui passa a ser 7 dezenas. E eu trago para cá, né? Agora eu fiquei com um novo valor, 18. 18 menos 9, eu vou ficar com 9. E agora aqui na dezena, vamos olhar agora para a dezena. 7 menos 2, né? Não trabalhamos mais com 8. O 8 aí não existe mais. 7 eu tiro 2, eu vou ficar com 5. E aqui na nossa centena, 1 tiro 1. Fico com 0. Olha o resultado que eu encontrei, 59, 0, 59. Só que o 0 à esquerda eu não considero. Então vamos lá, nossa resposta fica, a diferença é de 59 km, quilômetro. Então a diferença em quilometragem entre essas duas cidades é de 59 quilômetros. Entenderam até aqui como é que se calcula a diferença em relação à quilometragem? Muito bem. Então vamos aqui para mais uma questão. Vamos na prática aprender aqui sobre essa temática. Segunda questão diz assim: qual a medida correta do lápis? E aí a gente vai analisar essa imagem e na nossa imagem eu consigo perceber que o lápis ele está sendo medido em clipes, né? Vocês conhecem os clipes, né? E logo acima eu tenho uma régua onde eu tenho a medida de apenas um clipe. E esse clipe está medindo 3 o quê? 3 centímetros na nossa régua. Agora eu vou ter que observar quantos clipes foram utilizados para medir esse lápis. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clipes. Então vamos trazer aqui para o nosso cálculo, um cálculo super simples, porque a gente vai ter que multiplicar a quantidade de clipes pela medida de um clipe. Então, qual é a medida de um clipe? É 3. E a quantidade de clipes utilizadas? 7. O que precisamos fazer? Uma simples multiplicação. 7 vezes o 3. Por quê? Porque o clipe foi utilizado 7 vezes e cada clipe tem 3 centímetros. Então, a nossa resposta fica aqui 21. Então, eu marco aqui a letra C, 21 centímetros. Não foi fácil, gente, fazer essa correspondência aqui? Vamos aqui para a próxima questão. Terceira questão diz assim: em uma viagem de 2 dias, um caminhoneiro percorreu 345 quilômetros, porque na estrada a gente percorre quilômetros, não é isso? No primeiro dia, 345 quilômetros no primeiro dia e 208 quilômetros no segundo dia. Quantos quilômetros ele percorreu ao todo? Então, lembrando que a nossa historinha matemática conta que ele percorreu 345 quilômetros no primeiro dia e 208 quilômetros no segundo dia. Se eu quero saber a distância no total, lógico que se trata de uma adição. Então, vamos trazer aqui para o nosso quadro de nosso QVL. Olha aqui, vamos disponibilizar o valor 345, que é esses 345? É quanto ele percorreu no primeiro dia. E agora eu vou colocar 208. E esses 208, professor, é quanto ele percorreu no segundo dia. Então, para mim saber o total dos 2 dias, eu tenho que fazer esse cálculo, que é uma adição. Vamos aqui, 5 mais 8. Quanto é 5 mais 8, pessoal? É 13. Então, eu coloco 3 e elevo 1. 4, e eu somo 1, que foi lá para cima, eu fico com 5. E 3 mais 2? Também tenho 5. Então, esse valor é o total, né, de quilômetros percorrido pelo caminhoneiro em 2 dias. Então, ele percorreu 553 quilômetros em 2 dias, certo? Vamos aqui para a nossa quarta questão. Vamos ficar muito atentos
que essa questão aqui foi bem caprichada aqui para vocês conseguirem compreender e ela está dentro do dia a dia, acontece com vocês, com os parentes, algum responsável, sempre acontece com alguém quando vai comprar algum móvel. Vamos lá. Quarta questão diz assim: seu Pedro comprou um guarda-roupa e logo percebeu que não havia medido o espaço no quarto onde ele iria ficar. Em casa, ele pegou uma trena e mediu 3 metros de um canto ao outro da parede. De acordo com a referência do guarda-roupa, ele encaixa ou não no espaço desejado. Bom, o que aconteceu? Pedro ele se empolgou, comprou um guarda-roupa e depois ele pensou, meu Deus, eu não medi onde meu guarda-roupa vai ficar. Será que vai dar realmente? O guarda-roupa ele vem com as referências de medidas. A altura, 2,30 metros. E a sua largura aqui, olha, 2,70 metros. Então, será que esse guarda-roupa vai dar no espaço que Pedro mediu? Bom, Pedro mediu o espaço e ele disse que deu 3 metros. O guarda-roupa ele é menor que 3 metros, então cabe. Só não daria se o guarda-roupa fosse maior que o espaço medido, mas não é. Então dá sim, viu, seu Pedro? Não precisa ficar espantado. Então a resposta é sim. A compra não foi em vão. Vamos aqui. Letra A, sobra espaço? Quanto? É só uma pergunta. Sobra espaço dentro do que o Pedro mediu? E quanto é que sobra? Vamos calcular? Vamos colocar aqui os 3 metros. Esses 3 metros aqui é a medida de um canto ao outro da parede, que deu 3 metros. A parede lá de Pedro deu 3 metros. E a gente vai subtrair aqui do tamanho da largura aqui do nosso guarda-roupa. Então, já sabemos que vamos fazer aqui uma subtração. Por que vamos fazer essa subtração? Para saber se sobra esse espaço e quanto é que sobra desse espaço, né? Então, vamos lá. 0 tiro 0 fica 0. 0 tiro 7 eu não posso, venho aqui por 3, né? Faço meu joguinho aqui de valores. Levo 1 para o outro lado. 10 menos 7... fico com 3 e 2 menos 2 fico com 0. Observem, gente, que aqui nessa coluna onde tem o 3 e o 2, representaria a questão do metros, e depois os centímetros, que seria depois da vírgula. Então, esse 30 aqui não é metros não, viu, gente? É centímetros. Então, quando eu tiro de 3 metros, eu tiro 2,70 metros, vai me restar 30 centímetros. Então, sobra espaço? E quanto? Sim, sobra o espaço de 30 centímetros. Então, ainda vai ter um pouquinho lá no cantinho para o guarda-roupa ficar lá folgado nessa parede. E Pedro saiu muito feliz, né? Porque deu tudo certo. Vamos aqui para a nossa quinta questão. O instrutor, né? Vamos tirar esse S da jogada. O instrutor analisou a resistência de cada aluno na aula de natação. Sabendo que o percurso completo de ida e volta mede 15 metros, observe quantas voltas cada aluno deu e responda. Vamos ver aqui, olha, a historinha matemática conta que para você ir e voltar numa piscina como essa, ida e volta, cada aluno tem que ir e voltar, significa que eles percorreram 15 metros nadando, né? Eles foram nadando 15 metros quando ele vai e volta. Então, o percurso completo é ida e volta para chegar aí nessa metragem. Eu tenho o participante 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai calcular aqui, colocar aqui que o participante 1 conseguiu dar 2 voltas, o participante 2 conseguiu dar 1 volta, o participante 3 conseguiu dar 3 voltas, o participante 4, 2 voltas também, e o participante 5, 1 volta. Então, observe quantas voltas cada aluno deu e responda. Vamos lá responder essas questões? Responda quantos metros nadou o aluno que deu mais voltas na piscina. Então, eu vou olhar imediatamente para quem? Para quem deu mais voltas. Quem foi que deu mais voltas? Foi o participante 1, 2, 3, 4 ou 5. De acordo com as referências da volta, foi o participante 3. Então, vamos focar nesse participante, tá bom? Respondendo aqui.
Quantos metros nadou o aluno que deu mais voltas na piscina? Já sabemos que o participante 3 deu mais voltas. E vocês lembram quanto é a volta? A volta é 15 metros. Você foi e voltou na piscina, o participante nadou 15 metros. Então, vamos trazer aqui para o nosso cálculo e colocar aqui o 15. Professor, esse 15 saiu da onde? Eu não estou vendo esse número aqui. Esse 15 é a volta na piscina, né? Ele vai e volta 15 metros, ele nadou. E vamos focar aqui no participante que deu 3 voltas. Vamos fazer essa multiplicação e saber quanto ele nadou em metros. Então, 3 vezes 5 dá 15, elevo 1. 3 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E somo com 1 lá em cima, vou ficar com 4. A resposta, né, gente? Quantos metros nadou o aluno que deu mais voltas na piscina? O aluno que deu mais voltas na piscina nadou 45 metros. Então, o campeão aqui em voltas e em resistência foi o aluno 3, não é isso? É o que percebemos na nossa imagem. Vamos aqui para a sexta questão. As placas de cada corredor indicam a distância para as saídas de emergência. Qual corredor leva a saída mais próxima? Bom, às vezes a gente pode estar numa situação, né, que a gente está ali meio urgente, né, e queremos sair logo de um local. Nisso, eu vou andando pelo determinado ambiente e eu encontro 3 corredores e todos os 3 corredores têm uma plaquinha lá informando a saída, né, de emergência. Só que cada um vem com a informação. O primeiro corredor diz que a saída de emergência fica a 20 metros. O segundo corredor diz que a saída de emergência fica a 15 metros. E o terceiro corredor diz que a saída de emergência fica a 23 metros. Qual corredor leva a saída mais próxima? Então, eu vou escolher o corredor que tem menos metragem para me percorrer. E esse corredor, a saída mais viável é a do corredor número 2. Então, para me sair mais rápido, eu vou pelo corredor 2, que eu vou percorrer só apenas 15 metros, viu? Então, essa é a resposta. Olha como é importante aí a matemática, as medidas do dia a dia. Vamos aqui para a nossa sétima questão, responder aqui. Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, calcule quantos centímetros há em... Então, vamos lá, as alternativas aqui estão em metros. O que vamos fazer? Vamos fazer uma conversão de medidas de metro para centímetro. E já aprendemos que dentro daquela metragem, dentro do metro, aquele tamanho que já conhecemos, dentro dele eu consigo encontrar 100 centímetros, de 1 em 1. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, até chegar no 100. Quando chegar no 100, eu converto essa medida de centímetros para 1 metro. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui com a letra A, B, C e D. Na letra A eu tenho 2 metros. Bom, se 1 metro corresponde a 100 centímetros, então 2 metros corresponde ao quê? Eu posso fazer essas respostas de 2 formas, através da adição ou através da multiplicação. Mas a gente sabe que a multiplicação ela simplifica a nossa adição, né? Para a gente não precisar ficar repetindo várias vezes. Então vamos aqui através da nossa multiplicação. 2 vezes o 10. Por que 2? Porque eu preciso, né, repetir 2 vezes. 2 vezes 100, aliás, 2 vezes 100 vai ficar 200 centímetros, né? Porque em cada metro eu uso 100 centímetros. Letra B, 4 metros. Eu vou ter que multiplicar 4 vezes o 100. E 4 vezes o 100, eu tenho 400. Muito simples essas contas de multiplicação por 100, né, pessoal? Letra C, 3 metros. 3 vezes o 100 e 3 vezes o 100, eu tenho 300 centímetros. 5 metros é exatamente 5 vezes o 100 e 5 vezes o 100 eu tenho 500 centímetros. Então, eu faço aqui essa conversão de metro para centímetro. Então, 2 metros tem 200 centímetros, 4 metros tem 400 centímetros, 3 metros tem 300 centímetros e 5 metros tem 500 centímetros. Não foi simples fazer quando a gente sabe a correspondência aí entre essas unidades de medidas para fazer aí essa conversão? Vamos aqui para a nossa 8ª questão. Em um apartamento, o térreo e cada andar acima mede cada um 4 metros de altura. Deste modo, qual a altura total desse edifício?
Ele quer dizer que o térreo, quanto cada andar acima desse térreo mede 4 centímetros. Então, vamos olhar aqui para o nosso desenho. Eu tenho o térreo, eu tenho o primeiro andar aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. E ele já falou que cada espaço desses mede 4 metros. Então, eu vou botar aqui 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros e 4 metros. Não é isso? O que eu preciso saber? A altura desse edifício. Então, eu vou simplesmente fazer essa soma e resolver a minha questão. E eu já somando todos esses 4 metros aí na lateral, vou encontrar a letra D, que é 20 metros. Olha só como foi fácil para a gente calcular aí a altura desse edifício. Então, vamos aqui para a nossa 9ª questão. Felipe pratica ciclismo em um quarteirão. Sabendo que o quarteirão tem 530 metros de extensão e que Felipe deu 2 voltas completas, quantos metros ele percorreu? Vamos saber aqui quanto é que Felipe percorreu nessas 2 voltas. Eu vou lidar aqui com os valores que eu tenho na minha situação problema. Então, o quarteirão, uma volta corresponde a 530. Então, vamos colocar lá no nosso quadro 530. E agora, será que vamos fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão? Divisão está fora de cogitação aqui, né, gente? Então, vamos ver aqui qual a situação que vamos utilizar. Se eu preciso saber quanto ele deu em 2 voltas, eu vou multiplicar o valor da volta por 2. Ou eu posso simplesmente somar um número pelo outro, né? Porque é aquela coisa, a multiplicação simplifica a adição. Mas vamos multiplicar para vocês se apropriarem das técnicas da multiplicação. Então, eu multiplico por 2. 2 é a quantidade de voltas, 530 é a metragem que ele percorreu em um quarteirão. Então, 2 vezes 530. Vamos lá, 2 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 2 vezes o 3, que é 3, mais 3, eu tenho aqui 6. E 2 vezes o 5, eu tenho 10, né? Então, coloco aqui logo o meu 10. E encontro 1060. Então, a minha resposta está aqui na letra B, né? Então, ele percorre em 2 voltas essa metragem, né? Então, vamos aqui, gente, para a nossa última questão, finalizando aqui o nosso conteúdo de medidas de comprimento. Leia as informações e complete as frases com atenção. Nessas frases está faltando alguns valores. Eu vejo aqui 2 pessoas numa trilha, né? O que diz as pessoas? A primeira pessoa diz assim: andaremos 800 metros nessa trilha até o rio. Então, ela já sabe que essa trilha, né, tem 800 metros no percurso da trilha até chegar no rio. E o outro complementa com o seguinte: depois andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Então, o destino deles é a cachoeira, só que eles precisam fazer o percurso de 800 metros pela trilha até o rio, mais 200 metros da margem do rio até a cachoeira. Entenderam até aqui? Então, vamos aqui. Para completar a nossa frase, vamos encaixar esses valores dentro da nossa frase. No primeiro espaço, qual o valor que a gente vai colocar aqui? Tantos metros mais tantos metros. Então, na primeira fala, eu tenho aqui 800 metros mais 200 metros. E quanto é 800 metros mais 200 metros? Ele andou 800, depois andou mais 200. Então, eu vou ter 1000 metros, né? Já até coloquei aqui a outra resposta. Eu vou voltar aqui para a gente ler. A distância do acampamento até a cachoeira é de 1000 metros, né? Se é de 1000 metros, é a mesma coisa que 1 quilômetro. Eu estou fazendo apenas aqui a conversão de metros para quilômetros. Eu encontro aqui, completo toda a minha frase. Vamos ler tudo direitinho. 800 metros mais 200 metros são 1000 metros. A distância do acampamento até a cachoeira é de 1000 metros ou 1 quilômetro. Então, nessa trilha aí, eles precisam andar 1000 metros ou 1 quilômetro para chegar até a cachoeira. Bom, gente, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Trabalhamos muito sobre as medidas de comprimento e eu quero saber de vocês se vocês realmente aprenderam aí a utilizar ou a encontrar em quais situações aí estamos utilizando o quilômetro, o metro, o centímetro e até o milímetro.
a gente sabe que a nossa unidade fundamental de medidas é o metro e utilizamos ela muito no dia a dia, até mesmo sem percebermos. Ela é muito importante para nos ajudar aí a gente a se relacionar dentro desse mundo, a se comunicar matematicamente, mas utilizamos também outras medidas que são bem conhecidas. Conhecemos aí os múltiplos e os submúltiplos do metros, e o múltiplo mais conhecido, vocês lembram? É o quilômetro. E os submúltiplos é o centímetro. E eu colocaria até o milímetro também, que de vez em quando tem medidas bem minúsculas que a gente utiliza aí os milímetros. Essas medidas são fundamentais, a gente precisa se apropriar delas para entender mais o mundo que nos cerca. E vocês têm que tornar isso aí bem natural. Quando a gente começa a entender sobre as medidas de comprimento, logo tudo faz mais sentido. Não é isso? A gente consegue ter a visão das coisas e do tamanho delas, ou quando alguém dá alguma informação, a gente consegue ser bem coerente no que queremos dizer ou receber da outra pessoa em relação aí às medidas, a comunicação dentro do quadro de medidas de comprimento. Quero deixar vocês com uma frase final para concluir a nossa aula. Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Por isso que eu torço muito pelo esforço, para que vocês se esforcem cada vez mais, para que vocês se dediquem cada vez mais, para que vocês perguntem cada vez mais e tirem as dúvidas de vocês. Assim, adquirindo mais conhecimento, podemos mudar o mundo e precisamos muito mudar esse mundo, né, gente? Então, vocês, crianças, foquem nos estudos, que com certeza esse é o caminho correto. Um forte abraço a todos vocês, forte abraço aqui da professora Gleiciane Gomes, eu espero que esteja tudo bem com vocês e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!